dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada lar, em cada família. Que Deus nos abençoe. Que bom que você está na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, revista Compromisso, revista de adultos da Escola Bíblica Dominical, da editora Convicção. Estamos na série 3, que é a série sobre Apocalipse. E eu convido você a curvar a sua cabeça e estarmos orando ao nosso Deus. Santo Eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Pai, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de estarmos aprendendo da tua palavra. Retira, ó Pai, de nós todo empecilho, tudo aquilo que não te louva, que não te agrada, Deus, que possamos, ó Senhor, fazer para ti o nosso melhor. Usa-nos, ó Senhor, como instrumentos nas tuas santas mãos, que aqui não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Carta às 7 igrejas, parte A, Carta às igrejas. Nós vamos agora para a primeira parte, que é as 4 primeiras cartas, E quais os objetivos? O pastor aqui elencou 2 objetivos gerais, E a gente pode colocar em um só, um objetivo geral, que é conhecer o conteúdo de 4 das 7 cartas escritas à Igreja da Ásia e compreender a atualidade das cartas para a Igreja do cristão, para a Igreja e para os cristãos de hoje. Quais os objetivos específicos? Associar o conteúdo das cartas de Apocalipse à realidade da sua igreja, descrever os conselhos práticos para a sua igreja e relacionar pelo menos um desses conselhos com a sua vida cristã hoje. Então nós vamos fazer um exercício durante essa aula e eu convido você a pegar uma caneta, um lápis, ou uma caneta ou um lápis, um papel, ou então vá lá para a última página da sua Bíblia, que normalmente ela fica em branco, e você vai anotar alguns conselhos para a sua igreja, de acordo com as cartas que nós estivermos estudando aqui nesta manhã. Então, quais são os objetivos das cartas às 7 igrejas? Os objetivos dessas cartas às igrejas era responder os anseios dos nossos irmãos do primeiro século. E as cartas também elas foram escritas para alertar e conscientizar as igrejas sobre o seu papel na história, potencializar os pontos fortes e alertá-las quanto aos pontos fracos. Jesus ditou e pediu a João para enviar as cartas às igrejas que ele estava observando, E Jesus, ele observava ao ditar essas cartas, ele observava tudo, ele observava as características em especial das igrejas, suas individualidades e necessidades. E não é diferente nos dias de hoje. Deus sabe tudo. Deus sabe das nossas necessidades, das nossas potencialidades, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos. Deus sabe de tudo que se passa em nossas vidas e com as igrejas do século 21. O que havia de comum com aquelas igrejas? Todas as igrejas que receberam a carta estavam sofrendo a perseguição de Roma, considerando o pensamento de uma interpretação, de uma das escolas. Nós falamos aqui na aula passada que existem 3 escolas, relevantes para a nossa atualidade, considerando a interpretação do livro de Apocalipse por uma dessas escolas, que é a escola histórica. Cada uma dessas igrejas representa um período histórico no mundo. Para estes, nós estaríamos hoje vivenciando o 7º período da história do cristianismo no mundo. Um período cheio de recursos, mas também, ao mesmo tempo, cheio de apostasias. Mas o que nós precisamos entender, e principalmente, é que a principal interpretação, essa interpretação histórica, quem principalmente vai por essa interpretação são os dispensacionalistas. São aqueles que adotam nessa linha de pensamento,
segundo essa doutrina teológica, que tem uma repercussão teológica na escatologia cristã, pois essa doutrina ela afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico, envolvendo o arrebatamento pré-tribulacionista e um período de 7 anos de tribulação, após o qual ocorrerá a Batalha de Armagedon e o estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo na Terra. Mas, na verdade, o que eu e você precisamos ter em mente e observar e entender é que Deus ditou as cartas observando as peculiaridades, as características individuais de cada igreja. E não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente nos dias de hoje. E independente de qual seja a linha de pensamento pela qual você segue, essas cartas, essas 7 igrejas, elas servem de referência para todas as igrejas da atualidade, para todas as igrejas do século 21. O nosso texto áureo se encontra em Apocalipse 2,19, que diz assim: conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, sei a tua perseverança, sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Então Deus começa afirmando, querido, que conhece a sua igreja, que Ele nos conhece desde o seu nascimento, desde o nascimento da igreja até a sua segunda vinda. Tudo está diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. O salmista, no Salmo 139, já nos fala sobre isso, sobre essa onisciência de Deus, sobre essa onipresença de Deus. Ele diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu sentar e do meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E aí o salmista continua falando: desde o ventre da minha mãe, né? Tu me teceste, tu sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Então, o salmista ele tem essa percepção da onisciência de Deus. E o autor, ele traz aqui como dinâmica de introdução, né? Que trouxéssemos para a aula uma carta escrita de próprio punho, né, que você tenha recebido. É muito difícil nos dias de hoje recebermos cartas. E quando as recebemos através de e-mail, ou essas cartas elas são digitadas, né? Nós recebemos cartas normalmente de fatura de cartão de crédito, né, amor? De banco. Mas nós antigamente, naquele tempo, você que era daquele tempo das cartas, lembra aí um pouquinho como era gostoso a sensação de você receber uma carta de uma amiga, de um amigo, do namorado ou da namorada, da pessoa querida, a sensação que você tinha quando recebia uma carta, né? Eu lembro que eu colecionava papéis de carta e tinha cada um mais lindo que o outro, uns perfumados, outros não, né? E a sensação era maravilhosa, recebermos a carta de uma pessoa querida, de um familiar, de um amigo, né? Daquela pessoa a quem nós amamos. E Deus, Ele escreve, Ele dita essa carta a João e manda à igreja, observando as peculiaridades daquela igreja. Então Deus escreve a primeira carta direcionada a Éfeso, a primeira igreja, né? Apocalipse 1:7, que diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer com os maus, ou sofrer os maus. E puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti,
que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, como nós falamos, Deus conhece a peculiaridade de cada igreja, Deus sabe tudo o que se passa em cada um de nós, tudo o que se passa na nossa igreja. E o Senhor, Ele escreve, Ele se apresenta, né, à igreja. Éfeso, querido, significa desejável. A palavra Éfeso significa desejável. É a igreja que começou bem, mas ela perdeu, né? Ela começou bem, mas ela acabou perdendo o conceito de desejável, o conceito daquilo que havia tornado desejável, que é o amor. Então, uma igreja sem amor é uma igreja em decadência total. 1 Coríntios 13:1 nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Então, Paulo, falando da igreja ali em Coríntios, ele diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ainda que eu tivesse dom de profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios do universo, se não tivesse amor. E no final ele diz, olha, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, o amor, queridos, o amor é o centro da igreja, porque Deus, Ele é amor. E quando a igreja perde o amor, ela está em total decadência. Então, Jesus Cristo se apresenta como aquele que anda no meio das 7 estrelas, que são os anjos, os pastores da igreja, mensageiros da palavra de Deus, e no meio dos 7 castiçais de ouro, dos 7 candelabros, que são a igreja, o povo de Deus. Então, Deus está atento a tudo que fazemos, nada lhe passa despercebido. E ele diz, né, ele começa dizendo, olha, eu conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso é elogiada primeiramente por suas obras, por trabalhar incansavelmente na obra do Senhor, pela paciência, que no grego significa persistência. A igreja era persistente, né? No grego, paciência significa persistência imperturbável. Então, a igreja não era só diligente, não era só trabalhadora, mas ela também era cautelosa quanto à disciplina. A igreja do Senhor, ela não tolerava pecado dentro da igreja e colocava à prova os falsos profetas, os falsos apóstolos. Quem eram esses falsos profetas? Eram apóstolos itinerantes que diziam ter uma missão, né? Uma missão que os colocava acima dos líderes locais que estavam ali trabalhando com as igrejas. E era um verdadeiro problema na igreja primitiva. E não é diferente nos dias de hoje. Quantos falsos apóstolos nós temos encontrado por aí, que chegam nas cidades, nas igrejas, se achando superiores àqueles mais santos do que aqueles que estão trabalhando ali, e acabam ensinando coisas e sendo problema para a igreja do Senhor. Então, a igreja de Éfeso também é elogiada por aborrecer as obras dos nicolaítas. Os estudiosos afirmam que esses nicolaítas eram um partido que teve a sua origem em Nicolau de Antioquia, ou um outro falso mestre, um outro falso profeta com esse nome, né? Os nicolaítas, eles ensinavam heresias e induziam a igreja ao erro. Depois vem a censura, né? No versículo 4, Deus faz a censura. Primeiro, elogia a igreja diligente, trabalhadora, é uma igreja esforçada, é uma igreja que põe à prova os falsos profetas, e a Bíblia nos instrui isso, provar e ver se os espíritos vêm de Deus. É uma igreja que aborrece as obras dos nicolaítas, ela não aceita falsas doutrinas, heresias dentro da igreja, mas
Deus, no versículo 4, ele diz que a igreja abandonou o primeiro amor, que em grego significa deixar ir, desistir, mandar embora, abandonar, o que sugere uma negligência voluntária da igreja. E é por isso que Deus exigiu daquela igreja o arrependimento, porque, queridos, pecados por omissão podem ser tão fatais quanto pecados por ação. E que primeiro amor seria esse? Alguns estudiosos afirmam que esse primeiro amor seria o amor fraternal. Outros já dizem que é o amor de Cristo. Charles Edman, ele tem uma posição que concilia os dois. É uma posição inclusiva, né? No qual esses dois é uma posição que se encaixa melhor, que esse amor seria o amor por Cristo e o amor pelos companheiros, o amor fraternal, o amor entre irmãos. E João, corroborando com isso, ele diz em João 4, versículo 20, diz assim, que se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Então João, ele corrobora com essa afirmação aqui de Charles. Ele diz o seguinte, se você diz que ama a Deus e não ama a quem você não viu, e ama seu irmão, a quem você viu, você não pode amar a Deus a quem não viu, porque o irmão está aqui com você todos os dias. Né? As pessoas estão com você todos os dias. Senão, se você diz que ama a Deus e não ama aos homens, você está mentindo. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não viu, se não consegue amar ao seu semelhante. Isso é inegociável, né? Exatamente. É algo inegociável. É inegociável. Deus é amor. E a presença de Deus em nossas vidas nos inspira a amar. Alguns estudiosos afirmam que talvez pela defesa da ortodoxia, agora saiu. Pela defesa da ortodoxia, tinha levado a perder o amor daquela igreja. A igreja desenvolveu um espírito muito crítico, muito severo. E acabou destruindo, esse espírito crítico e severo, acabou destruindo o amor. E quando o amor divino desaparece, as pessoas se tornam mais zelosas por lutas doutrinárias e padrões ortodoxos. Então, quando o amor de Cristo desaparece, as pessoas costumam ser muito severas, muito críticas. A igreja do Senhor, ali em Éfeso, ela se tornou severa demais. Alguns estudiosos afirmam isso. E acontece nos dias de hoje? Acontece. Nós temos visto tantos falsos profetas, nós temos visto tantos falsos pastores, tantos falsos mestres, tantas heresias no meio da igreja. E a igreja, a palavra de Deus nos instrui a provar para ver se realmente aqueles espíritos vêm de Deus, para ver se realmente aquela pessoa está falando algo que vem dos céus. Mas muitas vezes, nesse afim de zelar pela igreja do Senhor, pela palavra de Deus, a igreja se torna severa demais, crítica demais. Você não já teve a oportunidade de ver irmãos que se acham mais santos do que os outros e não acreditam mais na palavra do outro, na palavra do seu semelhante? Só é menos santo do que Jesus. Exatamente, só é menos santo do que Jesus. Então a igreja acabou por esse zelo, né? Alguns estudiosos afirmam isso, pelo excesso de zelo, ela se tornou muito crítica, muito severa. E quando, né, o amor de Deus desaparece, nós passamos a zelar mais por doutrinas e padrões que nós estipulamos. Então agora vem a exortação no versículo 5. Lembra, pois, de onde caíste, né? A igreja estava caída e ela precisava o quê? Se levantar. Isso significa o quê? Arrependimento, mudança de atitude. Caso isso não ocorresse, Deus diz que ele removeria o castiçal, ou seja, a igreja de Éfeso deixaria de existir como congregação. No versículo 7, parte A, veio o convite à igreja: ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é isso, queridos, é uma palavra que Deus deixa para mim e para você. Nós precisamos ouvir o que o Espírito do Senhor está falando em nossas vidas
o que o Espírito do Senhor está falando à nossa igreja. E aí vem a recompensa: comer da árvore da vida, ou seja, desfrutar de tudo que a vida futura tem a oferecer para a humanidade redimida, para os santos. É a alegria final dos santos na presença de Deus e de Jesus Cristo. Com base nisso, com base na carta à igreja de Éfeso, vem a verdade partilhada aqui, que é a nossa tarefinha. Lembra que nós dissemos que íamos fazer uma tarefa? Escreva um conselho para a sua própria igreja, com base no conselho que foi dado à igreja de Éfeso, né? Deus deu um conselho: olha, arrepende, vocês deixaram o primeiro amor. Lembra, pois, de onde vocês caíram e arrepende-te. Então, veja aí que conselho você daria com base nessa carta de Éfeso à sua igreja. Então, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, versículo de 8 a 11, que diz assim: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Queridos, Esmirna concorria com Éfeso pela honra de ser chamada a principal cidade da Ásia, e a metrópole era chamada também de a beleza da Ásia. Esmirna estava situada na ponta de um protegido golfo com um excelente porto. Ela se aproximava de Éfeso no que tange ao volume do comércio de exportação. E até hoje Esmirna continua sendo uma cidade próspera, a única, na verdade, que é próspera até hoje. Os figos de Esmirna, eles são vendidos por todo o mundo. É isso que o Google aí nos diz, né? A Wikipédia. Então, no versículo 8b, Cristo se identifica como o primeiro e o último. Ele é descrito como aquele que foi morto e reviveu. Claramente, Jesus Cristo está fazendo uma referência à crucificação e ressurreição de Cristo. Essas palavras, elas tinham uma relevância particular para a igreja de Esmirna. Por quê? Nós falamos que Deus escreveu, que Jesus Cristo ditou as cartas conhecendo as peculiaridades, as particularidades de cada um, as necessidades de cada igreja. Essa palavra de olha, eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, tinha uma relevância, um significado todo especial para a cidade de Esmirna, para a igreja de Esmirna, porque a cidade tinha morrido e tornou a viver. Estrabo diz que os lídios destruíram o lugar. Por cerca de 400 anos não houve cidade ali, apenas vilas espalhadas. Ramsay observa que todos os leitores de Esmirna certamente seriam sensibilizados com a impressionante analogia com a história de Cristo. Então Cristo se identifica com aquela igreja, ele diz, olha, eu conheço vocês, eu sou o primeiro e o último, né? Eu sou aquele que foi morto e reviveu. E a igreja sabe o que é ser morta e reviver. A cidade sabia o que era aquilo, porque a cidade tinha sido destruída e por 400 anos não existiu cidade. Então, aí Cristo vem e apresenta, né? Ele apresenta a sua aprovação à igreja. Ele diz, eu sei, eu conheço vocês. E esse eu sei descreve tanto conforto quanto advertência. Porque esse eu sei de Deus diz o seguinte, olha, os meus olhos estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus.
Eu sei o que se passa na sua vida. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você diz, o que você pensa, por onde você anda. Então esse eu sei, tanto ele pode ser uma palavra de conforto para os cristãos, quanto pode ser uma palavra de advertência. Então, duas: tribulação e pobreza, né? Eu sei da vossa tribulação e pobreza, né? E aí, os estudiosos afirmam que aparentemente a tribulação gerou pobreza. Por quê? Porque alguns judeus e pagãos, eles estavam saqueando as propriedades dos cristãos. Lembra que os cristãos estavam passando por perseguição? Então os judeus, né, e essa perseguição aqui, ela vinha também por parte dos judeus. Então os judeus, juntamente com os pagãos, estavam saqueando, tomando os bens dos cristãos. Então a palavra no grego, tribulação, ela significa pressionado ou espremido. No latim, uma palavra uma debulhadora, né? No latim, a palavra tribulação pode significar também uma debulhadora, que era usada para debulhar os grãos. Assim, queridos, nós temos duas figuras de linguagem aqui, né? A primeira, a palavra grega tribulação, sugere a figura de um lagar, onde as uvas eram espremidas. E a segunda, a palavra latina para a tribulação, ela apresenta a figura de um grão sendo batido, né, por uma vara até o grão sair da casca, até tirar o grão da casca. Então, juntos, nessas duas interpretações, tanto grega quanto latina, elas sugerem a natureza da tribulação daqueles irmãos. Era uma questão de pressão e golpes em cima de golpes na igreja do Senhor, ali em Esmirna. Então a igreja era pobre no seu exterior. Cristo diz: olha, vocês, eu sei a tribulação que vocês estão passando. Vocês são pobres, mas são ricos. Ricos aonde? No interior. Vocês são pobres exteriormente falando, né, em relação ao poder aquisitivo, uma contradição com a cidade, que era uma cidade portuária, uma cidade rica, mas esses irmãos estavam sofrendo saques, estavam sofrendo perseguições, né, e estavam perdendo seus bens para os pagãos e para os judeus. Então, Cristo diz: olha, eu sei a tribulação que vocês estão passando, que vocês são pobres no seu pobres, mas aí ele faz uma ressalva: mas ao mesmo tempo vocês são ricos. São pobres no seu exterior, mas rica, a igreja era rica no interior. Jesus também diz que conhecia a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Ou seja, os perseguidores da igreja de Esmirna eram, queridos, judeus por raça e por religião. Eram aqueles que se diziam também cristãos, né? Eram judeus por raça e por religião, mas não eram verdadeiros filhos de Abraão, porque os filhos de Abraão são os filhos da promessa, né? Nós filhos de Deus, e Deus é amor. Então a palavra blasfêmia, ela significava difamação quando dirigida aos homens, mas blasfêmia mesmo quando dirigida a Deus. No versículo 10, vem a exortação à igreja. A igreja é exortada a não temer as coisas que estavam por vir. Ou seja, coisas piores ainda aconteceriam com a igreja. Lembra que Cristo falou que sabia a tribulação da igreja? A igreja estava sendo espremida e recebendo golpes por cima de golpes, né? Aí Cristo diz: vai acontecer coisas piores. Não temam as coisas que irão acontecer, porque eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Isso mostra que os judeus, queridos, se uniriam com as autoridades pagãs na perseguição, instigados por Satanás. Então, tentados no grego, o verbo era usado para testar materiais no fogo. Quando o material é tentado, né, testados, significa testar o material
no fogo, para se certificar de que não apresentavam impurezas. Então o fogo era usado para dissolver, né, o material ali, para purificar. Então, da mesma maneira, as almas dos crentes seriam testadas na fornalha da aflição, porque eles já estavam passando por tribulação, estavam sendo espremidos até a última gota, né? Sofrendo golpes por cima de golpes. Então, a tribulação, a perseguição, Jesus Cristo diz o quê? Que duraria 10 dias. Essa expressão 10 dias é muito interessante isso, porque nós já falamos aqui na primeira aula que o livro de Apocalipse tem toda uma simbologia e os números também são simbólicos, né? Eles têm sua simbologia. Então, 10 dias, essa expressão indica um período breve de tempo, um breve período. Este número, ele também aparece em Daniel. A gente vai ver que Daniel 1, versículo 12 e versículo 14, diz assim: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederá com os teus servos. E ele consentiu isso e experimentou 10 dias. Então nós vamos ver que esses 10 dias aparecem aqui em Daniel também, em 1 Daniel. Isso não significa que Daniel e os seus colegas, mais 3 colegas, mais 3 irmãos nossos que estavam lá, sendo selecionados pelo rei, né, para trabalhar junto ao rei, eles decidiram não se contaminar, não comer das iguarias do rei. Então ele pede para o eunuco, para o servo do rei, que deixasse eles que experimentassem 10 dias, ou seja, experimente por um período curto de tempo, um período breve de tempo, nós comendo apenas pão e água, e veja a nossa aparência e a aparência dos outros. E a Bíblia nos diz que depois de 10 dias, depois daquele breve período que eles passaram ali se alimentando, a aparência dos jovens de Daniel e dos jovens que estavam com ele era bem melhor, né? A sua pele, a sua cutis, os seus cabelos, do que os que estavam comendo as iguarias do rei. Então o número 10, provavelmente, é assim que dizem os estudiosos, é escolhido porque, embora seja suficiente para exprimir, né, para sugerir uma continuidade de sofrimento, ele também aponta para o final que está se aproximando. Então o número 10 foi escolhido aqui, não porque os irmãos vão ficar na prisão 10 dias, mas um período breve de tempo, porque um período, 10 foi escolhido por ser um número que sugere uma continuidade, um sofrimento contínuo, né? Mas por um breve período, porque essa continuidade sugere também, esse número sugere também o final que está se aproximando. Ou seja, Deus cuidaria para que não sofressem acima do que poderiam suportar. Se fossem fiéis até a morte, provavelmente uma alusão ao martírio que sofreriam, assim como Estevão, né, que foi o primeiro mártir cristão, sofreu. Eles receberiam o quê? A coroa da vida. Aí vem a recompensa, a coroa da vida, né? E a alusão, que essa coroa da vida é uma alusão à vida eterna ao lado de Cristo. Então no versículo 11, a parte A, vem o convite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma mensagem de advertência, não só para os cristãos de Esmirna, mas também para todos os cristãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Leia a palavra de Deus. Veja o que Deus quer falar à sua vida, quer falar ao seu coração. No versículo 11, B, a recompensa. Mesmo que eles viessem a sofrer a morte daquele breve período de tribulação, essa morte seria uma morte física, porque eles jamais passariam pela segunda morte, que é a morte
espiritual. Verdade partilhada. Agora, com base no que Cristo falou, né, na carta à igreja de Esmirna, que conselho você dá para a sua igreja hoje, no período que nós estamos passando? Que conselho você dá para a sua igreja hoje? Aí você vai dizer, mas irmã, nós não temos judeus que perseguem a igreja, nós não temos assim perseguição por parte dos judeus. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que esses judeus eram judeus de raça e de religião. Muitas vezes, uma das maiores perseguições pelas quais os cristãos passam tem sua origem nas pessoas que se dizem cristãs. Pasmem, muitas vezes as perseguições que cristãos passam são de origem daquelas pessoas que se dizem cristãs. E muitas vezes as perseguições são bem maiores do que aqueles que se dizem não cristãos, que era o que estava acontecendo ali com a igreja de Esmirna. Passamos por dificuldades, passamos por sofrimento, passamos por perseguição, passamos por tribulação, porque toda a igreja passa, né? Mas a Bíblia nos diz que ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Nós teremos a vida eterna, porque a segunda morte é a morte espiritual. Então, diante disso, que conselho você dá para a sua igreja? Que conselho você dá à igreja do Senhor? Carta à igreja de Pérgamo, está em Apocalipse 2, versículos 12 ao 17, e diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, versículos do 12 ao 17. Quem era o destinatário dessa carta? A igreja de Pérgamo, hoje conhecida como Bergama. Foi uma antiga cidade grega, rica e poderosa, né, na Elóia. A igreja de Pérgamo está localizada a 26 quilômetros da costa do mar Egeu. É um promontório ao lado norte do rio Caicos, atual, né? E noroeste da moderna cidade de Pérgamo, o território da Turquia. Então, a cidade de Pérgamo, nós já falamos que estava situada na Ásia Menor, que hoje é conhecida como Turquia. A localização física de Pérgamo, mais do que qualquer outro lugar da Ásia Menor, dá ao viajante a impressão de ser esta cidade uma cidade majestosa, uma cidade imperiosa. O lar da autoridade, o monte rochoso no qual se localiza é enorme e denomina, né, a imensa planície de Cairos. De maneira orgulhosa e ousada, Charles diz que a cidade mais antiga foi construída no monte, a 350 metros de altura, e que se tornou lugar da Acrópole e muitas principais construções da cidade posterior. Durante o período helístico, tornou-se a capital do reino de Pérgamo sob a dinastia de Atalida, em 281 a 133 a.C.
que a transformou em um dos principais centros culturais do mundo grego. Muitos restos impressionantes de monumento ainda podem ser vistos, em especial a notável obra-prima que é o altar de Pérgamo. O autor, desta vez, é escrito, o autor da carta de Pérgamo, desta vez ele é escrito como aquele que tem a espada de 2 gumes. A referência à espada é que esta deve ser instrumento de julgamento contra os hereges na igreja de Pérgamo. Também outra razão para se usar a identificação, para Cristo ter se identificado como aquele que tem a espada de 2 gumes, é que a espada era um símbolo de ordem mais elevado da autoridade oficial a qual o cônsul da Ásia era investido, o direito da espada. E que direito seria esse, direito da espada? Ele podia ser equivalente ao que chamamos hoje de poder sobre a vida e sobre a morte. Então, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes, aquele que tem a autoridade e poder sobre a vida e a morte, aquele que vai julgar, vai fazer distinção e separar a igreja do Senhor. Então, Jesus Cristo diz: eu sei, eu conheço as tuas obras e onde habitas e que está onde o trono de Satanás. Por que então trono de Satanás, E que habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que trono de Satanás? A cidade de Pérgamo era o centro da adoração ao imperador da Ásia. Hensei, ele diz que Pérgamo foi a primeira cidade a ter honra de guardiã do templo por 3 vezes na religião do Estado. Então, o primeiro templo, e por um considerável tempo, o único templo, foi construído em honra a Roma e a Augusto, provavelmente 29 a.C. O segundo em honra a Trajano e o terceiro em honra a Severo. Então, Satanás significa o poder e a autoridade oficial em oposição à igreja. O segundo item de aprovação à igreja de Pérgamo é que retens o meu nome e não negastes a minha fé. Quando as autoridades romanas exigiam que o povo declarasse César é o Senhor, a igreja do Senhor respondia: Jesus é o Senhor. E aí continua, Jesus Cristo, ele continua. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Alguns estudiosos dizem ser ser Antipas um mártir, e afirmam ser este também uma testemunha, que ele morreu ali na igreja de Pérgamo, na cidade de Pérgamo. Contudo, não significa que ele era da igreja de Pérgamo, porque muitas pessoas eram levadas à cidade de Pérgamo, por ser a cidade do imperador, a serem julgadas por quem tinha o poder da espada, ou seja, quem tinha o poder de tirar a vida e a morte. Então, qual é a censura da igreja? A censura vem no versículo 14 e 15. Mas algumas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar falsos tropeços, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, aos quais eu odeio. Apocalipse 14 e 15. Doutrina aqui pode ser traduzido por ensinamento. Parece que alguns membros da igreja de Pérgamo estavam induzindo alguns irmãos, a aceitarem os costumes pagãos de comer no templo e participar da adoração aos ídolos. E isso incluía também prostituição, prostituir-se com as virgens do templo, para evitarem assim a perseguição que estava acontecendo sobre a igreja do Senhor. Então a exortação ela vem no versículo 16: arrepende-te, pois quando em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O arrependimento era a única coisa que poderia mudar o severo juízo de Deus
Cristo é apresentado aqui à igreja como um guerreiro que batalha com a espada afiada da palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É isso que Hebreus, capítulo 4, versículo 12 nos diz. Então a situação de Pérgamo era pior do que a situação de Éfeso, porque os ensinamentos destrutivos dos baalitas e nicolaítas, eles estavam dentro da igreja do Senhor e sendo seguido por alguns irmãos, e a igreja tolerava, a igreja permitia esses falsos ensinamentos e permitia a presença desses irmãos que estavam seguindo a essas influências negativas e os falsos ensinamentos. E queridos, influências negativas, falsos ensinamentos, eles corrompem a fé, e a igreja, ela é advertida a permanecer fiel. A permanecer fiel. Então, Jesus Cristo diz, olha, eu conheço vocês, eu sei o que passa por vocês, sei que vocês perseveram, que vocês não negam o meu nome, né? Eu sei que vocês estão ali na sinagoga de Satanás, sei que a cidade é uma cidade idólatra, sei que ali a idolatria reina, o culto ao imperador reina, mas vocês permanecem fiéis à minha palavra, vocês perseveram no meu nome. Mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês são permissivos. E muitas vezes a igreja do Senhor fecha os olhos para algumas coisas que acontecem, são permissivas e permitem que as doutrinas, que falsos ensinamentos adentrem a igreja do Senhor. E falsos ensinamentos corrompem a fé, e a igreja do Senhor é advertida a permanecer fiel à palavra. Então, Cristo em breve viria para o julgamento e promoveria a guerra, pois os nicolaítas eram inimigos de Cristo e da igreja. E aí vem o convite, que a recompensa está no versículo 17. Né? O convite vem, no versículo 17 também, a recompensa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. A igreja do Senhor é convidada a ouvir, a ler a palavra de Deus, e os vencedores desfrutariam de uma íntima comunhão com Cristo. Eles se alimentariam do maná escondido. E havia, aqueles estudiosos afirmam que havia uma tradição entre os judeus de que Jeremias, de que a arca do Senhor, ela foi escondida por Jeremias, e que seria descoberta quando Deus reunisse novamente as pessoas e mostrasse a sua misericórdia. Em Hebreus 9:4 faz a referência a isso, que diz assim, Hebreus 9:4, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então, era o que estava contido dentro da arca, e na arca estava ali aquele vaso de ouro contendo o maná que Deus fez descer dos céus, né, para alimentar o seu povo. Então, Cristo diz, olha, quem permanecer fiel à minha palavra, quem permanecer fiel ao meu nome, quem ouvir aquilo que eu tenho a dizer, este vai receber, né? Este vai se alimentar do maná escondido, porque alguns irmãos estavam se alimentando, participando do culto aos deuses pagãos no templo, né? Nos templos ali construídos, e alguns irmãos estavam participando daquele culto para evitar a perseguição e se alimentando das comidas oferecidas aos deuses. Então, o It, ele sugere que esta pedra branca, ela faz uma referência às pedras, né? Ela faz uma referência às pedras gravadas, que tinham um propósito mágico e que traziam nomes místicos, e acrescenta, aí ele vem e acrescenta que a magia divina, que grava na vida e no caráter do humano o nome de Deus e de Cristo,
é colocada em contraste com as imitações baratas que fascinam a sociedade. Então, isso ele diz que essas pedras, lá naquela época, existiam algumas pedras com propósitos mágicos e tinham nomes gravados nessas pedras, né? E ele faz um contraste, que Jesus Cristo está fazendo um contraste, que aqueles que fossem vencedores, que permanecessem fiel à palavra, receberiam uma pedra branca, né? E Ramsey acha que esse significado do aspecto da pedra que a pedra é imperecível e que o nome do cristão, ele será um nome vitorioso, o cristão vitorioso receberá um nome e nós estaremos convidados a permanecer fiéis à palavra em meio a uma geração corrupta e perversa, né? Então, Ramsey, ele diz que essa pedra dá um caráter de imperecível, de duradouro, de permanente. Então, ele faz uma comparação, né, entre a pedra mágica que era usada. Ele diz que Cristo faz uma comparação entre as pedras que eram usadas com os propósitos mágicos e que tinham nomes gravados nelas, com a pedra, né, que Jesus Cristo nos daria, que tem um novo nome, um nome que só Deus conhece, né? E essa comunhão que nós iremos desfrutar com Deus será permanente, será uma comunhão indestrutível, será uma comunhão imperecível. Filipenses, queridos, 2,15 nos diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. A recompensa é desfrutarmos de íntima comunhão com Deus aqui na terra e nos céus. Então, Filipenses diz que para que nós possamos resplandecer como luminares, como astros no mundo, mas nós precisamos permanecer fiéis, irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração corrupta e perversa. Deus convida a mim e a você a permanecermos fiéis na sua palavra, para desfrutarmos de íntima comunhão com Ele, aqui na terra e nos céus. Com base nisso, você vai escrever agora um conselho, né? Com base na carta que foi ditada para a igreja de Pérgamo, um conselho para a sua igreja. Que conselho você daria à sua igreja com base no conselho que foi dado à igreja de Pérgamo? Carta à igreja de Tiatira, Apocalipse 18, 19, Apocalipse 2, do 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas coisas poucas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e consumam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, eu ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas os que tendes, retende-o até que eu venha. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também eu recebi de meu Pai,
dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Bom, destinatário, né? Quem é o destinatário dessa carta? Tiatira. Tiatira ficava a cerca de 65 quilômetros de Pérgamo e, embora tivesse um centro comercial próspero, era muito menor do que a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna e a cidade de Pérgamo. Então, a maior carta foi destinada à menor das igrejas. A igreja de Tiatira é elogiada por suas obras, mas advertida quanto a ser tolerante aos falsos ensinos. E como é que Jesus Cristo se apresenta? Jesus Cristo se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Apocalipse, versículo 18. Erdmann, ele diz o seguinte, que assim Jesus é capaz de penetrar nos segredos dos corações e tem poder para castigar e subjugar. Ou seja, o Senhor sabe o que se passa nos nossos corações, sabe quando nós estamos sendo sinceros ou hipócritas. Nas Escrituras, latão é símbolo de julgamento. No versículo 19, a aprovação da igreja, né? Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, que esse é até o nosso texto áureo, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Os versículos de 20 a 23 vem a censura. Mas aí alguns estudiosos falam o seguinte, que se eu sei as tuas obras e que os seus serviços são mais numerosos do que as primeiras, da tua fé, né, do que vocês praticam, é que a igreja, né, ela era uma igreja atuante, uma igreja praticante, uma igreja que exercia, diligente na obra do Senhor, mas também ao mesmo tempo uma igreja que permitia falsos ensinos dentro da igreja, assim como a igreja de Pérgamo. Então vem a censura. Algumas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhes tempo para que se arrependessem da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jezabel aqui provavelmente era um nome simbólico, né? Os estudiosos afirmam que faz uma referência à esposa do rei Acabe, que induziu e seduziu os israelitas a adorarem ao deus Baal, a adorarem a ídolos. Nós vamos ver aí que Jezabel persegue a Elias, né? Se você for ver a história lá em 1 Reis, há a história aí, contando a história de Jezabel e a perseguição aos profetas do Senhor, quanto ela perseguiu e matou os profetas do Senhor e induziu a igreja, né? Induziu o povo de Deus, os israelitas, a adorarem a Baal. Não era incomum naquela época as igrejas primitivas terem profetisas, mas essa que estava dentro da igreja, a Bíblia nos diz, Cristo diz que era uma falsa profetisa e induzia a igreja a práticas pagãs, defendendo atitudes moral e religiosamente liberalismo dentro da igreja, atitudes morais liberais e atitudes religiosas liberais. O adultério aqui pode ser visto como um adultério espiritual e a recusa ao arrependimento é um castigo severo. A Bíblia nos diz que Deus ferirá de morte a seus filhos. Esses filhos aqui provavelmente significa filhos da descendência espiritual, filhos espirituais, como distintos daqueles que foram enganados, que se deixaram enganar por Jezabel. E eles saberão, e aí a Bíblia diz que eles saberão que Jesus Cristo é aquele que sonda os rins e os corações.
ou seja, os movimentos da vontade e afeição. Jesus Cristo se apresenta como aquele que sabe as intenções do coração, aquele que sabe aquilo que se passa nas nossas mentes, nos nossos corações. E essa é uma advertência, queridos, para todas as igrejas, né? A exortação vem no versículo 24 e 25. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E os restantes, provavelmente, né? Os restantes, aqui quando ele fala, e os restantes dos que estão em Tiatira, é provavelmente a maior parte da igreja que não se deixou se enganar. E ele diz, olha, outra carga, além de vocês permanecerem fiéis, né? Ele diz que o jugo é suave e o fardo é leve, é isso que a Bíblia nos diz, né? Então, outra carga não vai dar, além de que vocês permaneçam fiéis e se aprofundem na palavra de Deus. A recompensa vem no versículo 26 ao 28, que diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A batalha seria vencida, esse poder sobre as nações significa que a batalha seria vencida pela pureza da vida cristã, santificação em contraposição aos ensinos de Jezabel. Os vencedores iriam partilhar da autoridade de Cristo. E com vara, né, ele continua, e com vara de ferro as regerá, ou seja, as pastoreará. Vara de ferro aqui se refere ao cajado do pastor. E elas serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. A maior recompensa do cristão é receber o próprio Cristo. Sua presença será o cume, né? É o máximo, né, da glória, mais elevada, né? E vê aí o chamado, o convite de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aparece aqui esse convite para todas as igrejas, que é ouvir a voz de Deus. Então, em suma, Jesus Cristo está dizendo o seguinte à igreja ali: olha, permaneçam fiéis. A batalha só será vencida se vocês estiverem aprofundados, arraigados na palavra. Então, outra carga eu não dou a vocês, além de que vocês permaneçam fiéis e que sempre aprofundem na palavra de Deus. A batalha só será vencida através da pureza de vida, da separação, da santificação, em contraposição aos falsos ensinos, aos ensinos liberais, né? às imoralidades, santificação em contraposição aos falsos ensinos de Jezabel. E nós iremos ter a autoridade que Cristo teve, né? E nós vamos partilhar dessa autoridade. Quem vencer vai partilhar dessa autoridade de Cristo, a autoridade que Deus imbuiu a Cristo de transformar a nação, de transformar o mundo, né? E aí nós iremos pastorear com esse cajado. Essa vara de ferro significa com um cajado de pastor. E aí, queridos, ao que vencer, né? Jesus Cristo diz que ele vai dar a estrela da manhã. Jesus Cristo é a estrela da manhã. Ele se apresenta como a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão de Judá. E essa é a maior recompensa do cristão: receber o Cristo ressurreto, receber o próprio Cristo. Sua presença será a glória mais elevada que o cristão pode ter. Então, termina a carta com um convite, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e é o que o Espírito de Deus diz a nós. Então aí vem a última atividade, com base no conselho que foi dado à igreja de Tiatira. Escreva aí agora um conselho à sua igreja. Escreveu? Pronto. Depois da última carta, né? E aí
ele pede para que o professor leia esses conselhos. E eu vou pedir a você, para que você leia os conselhos que você escreveu. Você escreveu 4 conselhos para a sua igreja. Leia esses conselhos aí agora. Hoje, nos tempos difíceis que nós estamos passando, e diante de tantos falsos ensinos, diante de tantas falsas profecias, tantos falsos profetas, tantas pessoas que se dizem Senhor, Senhor, e que não herdarão o reino dos céus, tantas pessoas que se dizem servir ao Senhor e que estão fazendo heresias no nome do Senhor. Deus nos convida, queridos, a mim e a você, a permanecermos firmes na sua palavra, na leitura da sua palavra, a ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Deus convida a mim e a você a estarmos atentos à sua voz. Diante de tantas coisas, tantas tribulações, dificuldades, tantas promiscuidade, tanta imoralidade, tanto ódio, tantas coisas ruins, né, que tem acontecido no mundo e na igreja do Senhor. Deus nos convida a permanecermos fiéis a Ele, fiéis ao seu nome, fiéis à sua palavra, né, e estarmos sensíveis à voz dele. Para estarmos sensíveis à voz do Senhor, nós precisamos conhecer aquilo que Deus está falando conosco, e isso se dá através da sua palavra. Então leia a Bíblia, faça da Bíblia um manual para a sua vida. E virtude aprendida desses conselhos que você deu para a igreja, qual atitude que você precisa mudar a partir do conteúdo que foi estudado, né? Você deu 4 conselhos para a igreja. Desses 4 conselhos, você precisa absorver algum? Você precisa tomar algum desses conselhos para a sua vida? E diante do que foi estudado aqui, das cartas às igrejas, ali dessas 4 igrejas que foi estudada, o que precisa ser mudado na sua vida? O que precisa ser restaurado? O que precisa de arrependimento? Deus certamente apresentou aqui vários elogios para a sua vida, né? Vários pontos fortes nos quais você se dedica e que precisa se dedicar mais e mais e crescer mais no Senhor. Mas também eu tenho certeza que pode ter apresentado alguns pontos fracos no seu coração, na sua vida, que precisa ser mudado. E que o que você precisa mudar na sua vida e no seu coração. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa na presença dEle. Você já está convidado para estarmos na quinta-feira, na próxima quinta-feira, adorando ao Senhor, no dia 24, celebrando, né, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, juntamente conosco ali na Igreja Batista Sinai de Almadina, às 19h30. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus nos dê uma semana maravilhosa, repleta das bênçãos do Senhor. Que Deus esteja no seu lar. Que Deus derrame bênçãos infinitas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre a sua igreja. Nosso muito obrigada a cada um de vocês. Continuemos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.